Olá, galera do Amo Séries! O Brasil tá chegando aos poucos na produção de séries e já provando o seu valor no conteúdo. Afinal, nossas séries não estão dando bobeira nos catálogos, né, meus anjos? A galera aqui e lá fora procura e assiste. 3% teve sua terceira temporada, Samantha teve a segunda, Coisa Mais Linda foi renovada, só sucesso. Mas ó, tem mais séries brasileiras aí com as nossas histórias, trazendo narrativas e propostas estéticas bem diferentes. Tem pra todo gosto. Então fica aqui com a nossa lista de 6 séries Made in Brazil. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra estar sempre recebendo as novidades e indicações que a gente traz. Você que é apaixonado por Grey's Anatomy sonha com uma série de drama que se passasse em um hospital brasileiro. Ela existe! Sob Pressão é uma série baseada no filme homônimo de Jorge Furtado e está fazendo maior sucesso no Brasil e foi transmitida para outros países como Argentina, Equador e Portugal. A trama retrata a vida de médicos e pacientes em um hospital público sem infraestrutura, recursos básicos para operações e quartos suficientes para atender a todos os pacientes, o que faz com que fiquem nos corredores, em macas o dia inteiro para não perderem seu lugar no atendimento. Os médicos têm que se virar e usar a criatividade no meio daquele caos, criando instrumentos cirúrgicos, tudo para salvar a vida dos pacientes, que é o que realmente importa. E ainda falta médico, né? Chegam muitos pacientes o tempo inteiro e muitos casos são cirúrgicos. Um neurocirurgião precisa se virar para fazer o papel de enfermeiro em uma cirurgia de tórax, por exemplo. E falando um pouquinho dos personagens, Júlio Andrade faz Evandro, o cirurgião-chefe da equipe médica do hospital. Ele é um homem cético que perdeu a esposa naquele mesmo hospital depois de tomar uma decisão arriscada ao vê-la chegando em estado grave. Ele não poderia operá-la como marido, mas ele faz assim mesmo. Ele correu o risco de ficar sem a sua habilitação para praticar a medicina. Ele carrega essa culpa durante toda a série e desenvolveu depressão e vício em remédios. E a Marjorie Este Ano faz Carolina, uma cirurgia vascular que recorre muito à sua religião, o catolicismo, como uma base para aguentar as dificuldades de trabalhar em um hospital que está caindo aos pedaços e ainda ter que lidar com traumas passados. Desde criança, ela era abusada pelo pai, José Luiz, e se cortava em resposta porque ela não conseguia falar com a mãe e nem com ninguém, carregando esse peso sozinha. Ela continua se cortando até parar no hospital e precisar ser operada, e é muito tenso essa situação. Mas depois de convencer uma paciente, Michele, a denunciar os abusos do pai e depois de perceber que Roberta estava sofrendo violência pelas mãos do José Luiz, ela denuncia seu pai na frente da igreja inteira. Carolina ainda tem que lidar com a perda de um bebê depois de sofrer uma pancada e não conseguir aceitar que ela iria perdê-lo. Ela segue trabalhando até o corpo ceder no que sofre um aborto e necessita imediatamente de cirurgia. E é Evandro que a encontra, mas não é permitido operá-la. Mas a gente se emociona muito ao ver ele rezando pela vida da então esposa. Eles têm um objetivo em comum, que é salvar vidas, e por isso precisam enfrentar desafios e conflitos do ambiente caótico em que vivem. Junto a eles temos no elenco Bruno Garcia, Stepan Ercecian, Tatsu Carvalho e mais uma galera. Outro tema abordado na série, principalmente em sua segunda temporada, é a corrupção na saúde pública e as consequências do roubo de dinheiro público, que reflete na falta de material necessário e coloca a vida dos pacientes em risco. Eu fico imaginando a Shonda vendo essa série. Não, ela não ia acreditar na situação desse hospital, eu acho. A próxima da nossa lista estreou esse ano e já tá com nova temporada confirmada e deve estrear em novembro ainda, hein? Rápido, né? A galera tá gostando. Então, o escolhido veio pra ficar. Pois é, em Água Azul, um vilarejo fictício no Pantanal Mato Grossense, um homem que se intitula O Escolhido tem poderes que promovem a cura para doenças nesse lugar de difícil acesso para os médicos. Um grupo de médicos de uma organização internacional é responsável pela vacinação da cidade contra o vírus da Zika, que está em estado de mutação e precisa ser contido o quanto antes. A equipe é formada por Lúcia, que é a coordenadora, Damião e Enzo. No decorrer dos episódios, conhecemos os medos e as motivações que levaram esses três para a carreira médica. No caminho para Água Azul, eles dão de cara com um ônibus no meio da estrada de terra com um não entre enorme escrito na lateral e todo em vermelho. E aí, por acaso, eles encontram um senhor que tem um barco para levá-los para lá. Durante a viagem, ele conta aos médicos que o vilarejo é isolado, autossustentável e que as pessoas por lá não ficam doentes e também não gostam de médicos. Eles chegam ao povoado aparentemente muito tranquilos, tentam encontrar um médico do vilarejo, mas não são bem recebidos. Todas as pessoas para quem pedem informações viram as costas ou fingem que não estão ouvindo e deixam os três falando sozinhos. O povoado se rebela contra eles, jogam frutas, gritam palavras de ódio alegando que eles querem envenenar todo mundo ali e jogam os médicos no rio. Até que um rapaz chamado Matheus chega de barco e consegue ajudar os três a sair daquela situação.
Ele parece ser um cara legal, mas logo percebemos que ele esconde alguma coisa ali. Matheus é o intermediário entre o tal escolhido e a população. E onde tá esse escolhido, né? A gente tá falando escolhido. Ele vive em um local isolado dentro da mata, junto dos seus seguidores mais fiéis. E é procurado por pessoas que necessitam de cura para alguma doença. Ele é uma espécie de messias para os habitantes de Água Azul. Todo mundo ali parece respeitar o cara, mas tem muito temor também por trás disso. Bom, porque desse rolo todo com os médicos, né? Só vendo a série porque a gente não quer dar spoiler agora. Mas é importante dizer que o ceticismo dos médicos será colocado em xeque frente ao poder de cura desse escolhido. A história explora os misticismos no Pantanal com pegada de suspense sobrenatural, abordando a temática ciência versus crença. E a gente ainda pode observar as belezas incríveis do Pantanal mato-grossense e também conhecer um pouco das curiosidades do local, né? Lindo demais. É lindo mesmo. Essa é a nossa diferença. A ciência está sempre em dúvida. A fé tem certeza. Nossa próxima série é uma comédia super gostosa e protagonizada pela Tata Werneck e pelo Eduardo Sterblich, que interpretam Rita e Enzo. Shippados é bem essa série pra se identificar com os personagens nas situações mais absurdas pelas quais eles passam. E isso faz com que seja uma experiência muito divertida. A história começa com Rita e Enzo em um date às cegas marcado por um aplicativo de encontro. A gente acha que eles estão juntos, mas logo percebemos que cada um tá com uma pessoa, mas em mesas muito próximas. Nenhum dos dates vai bem porque eles são bem ruins de desenrolo, do papo e tal. Fala umas coisas meio sem noção, tipo imitar uma coruja no bar, tranquilo, ou mostrar os efeitos ruins do secador de cabelo na cabeça. Não façam isso, por favor, gente. A dica que a gente dá. Bom, e aí os respectivos dates arrumam aquela desculpinha pra fugir e eles acabam conversando o resto da noite. E aí a gente vê de cara que eles são perfeitos um pro outro. Os dois estão tentando lidar com essa nova era de relacionamentos mediados pelos aplicativos e com as frustrações pela falta de compatibilidade que essas pessoas têm nos aplicativos que eles insistem em mostrar pra gente. Sim, e a Rita tem um vlog e trabalha em um supermercado na área de informações e fica fazendo vários nada durante um tempão. Ela tem um relacionamento bem complicado com a mãe e o pai abandonou as duas quando Rita tinha apenas 6 anos. Ela cresceu ouvindo a mãe dizer que a causa do abandono foi porque Rita tossia demais. Como assim? Mas é mentira e a gente descobre mais pra frente na série. Já Enzo é um cara, digamos, bem peculiar. Ele divide apartamento com Valdir e Brita, um casal de naturistas um pouco inconvenientes. Eles fazem tudo pelados dentro do apartamento. Não importa quem chegue lá. Normal, né? Tranquilo. Enzo acredita em várias teorias conspiratórias e tá procurando emprego, mas sempre tem uma máquina no lugar, no cargo que ele quer ocupar. E é uma menção a um tema super atual sobre o mercado de trabalho. Eles vão se aproximando e criando uma relação de compartilhar dramas familiares, amigos inconvenientes e situações bem inusitadas. A série é muito engraçada e acho que eu nem precisava dizer, Não, né? Já que tem esse casal protagonista maravilhoso. Exato. Clarice Falcão e Luiz Lobianco também estão no elenco e interpretam a Brita e o Valdir. E além de toda a história, o que chama a atenção também é a trilha sonora maravilhosa que conta com nomes conhecidos da MPB independente. O Alexandre Machado, que é autor da série, junto com a Fernanda Young, disse em entrevista que por ser uma história que vive muito dos personagens e de como eles encaram a vida, a música precisaria ser brasileira e com certeza independente. Boa, é uma delícia mesmo. Tem Los Hermanos, O Terno, O Céu, é muito boa. Obrigado. Pra gente ser feliz. É a barata lá do... E agora a gente vai falar de Aruanas, lançada em julho para mais de 150 países. O que é legal já de cara, né? Exato. Mas o mais legal é que a produção da série contou com a parceria técnica do Greenpeace e com o apoio de outras grandes organizações não governamentais, como a Anistia Internacional, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, WWF Brasil, ONU Meio Ambiente e outras. A história conta o dia a dia da ONG ambiental Aruana e de suas 3 fundadoras em uma investigação sobre atividades suspeitas de uma mineradora que atua na Amazônia. A série é um thriller com um misto de ação, romance, traição, dramas pessoais intensos e várias surpresas. E preste atenção nesse elenco que a atuação tá demais. Leandra Leal interpreta a Luísa, uma ativista de confronto, destemida e impulsiva que tá sempre em campo agindo e se aventurando. Ela é mãe de Ian e por priorizar muitas vezes as causas ecológicas, deixa a maternidade em segundo plano ou coloca o menino em situações de risco. Isso fará com que ela confronte o ex-marido na justiça pela guarda do filho. E a maravilhosa Thaís Araújo interpreta a Verônica,
ativista e advogada reconhecida, dona de uma personalidade bem forte. Muito séria, ela é bem apegada às leis e sempre puxa a orelha das amigas quando colocam algum caso em risco por conta de atitudes impulsivas. Tem uma treta aí que envolve a personagem porque ela vive um romance secreto com o marido de Nathalie. E a Nathalie é jornalista e apresentadora de um programa de televisão que, por muitas vezes, é usado como plataforma para denunciar os crimes ambientais. Ela e o marido, Amir, estão em crise desde que perderam um bebê e uma gravidez já avançada. E quem interpreta a personagem é a incrível Débora Falabella. E por último, Thaís Duarte faz Clara, uma jovem recém-chegada em São Paulo, que se junta ao time de ativistas da ONG como estagiária. Clara, além de enfrentar uma resistência por parte das ativistas, ainda enfrenta o drama de um relacionamento abusivo, com um ex-namorado que não deixa ela em paz, embuste. Embuste tem em todo lugar. Mas ela vai encontrar um apoio na nova amizade com Nathalie. Todas elas estão em São Paulo, mas elas percebem a necessidade da presença da ONG na cidade fictícia de Cari, na Amazônia. Isso porque a mineradora KM está poluindo a água com metais pesados vindo de um garimpo ilegal na reserva da cidade que está afetando a saúde da população. Elas se mudam temporariamente para Cari com parte da equipe da ONG e travam uma guerra contra a mineradora. Que trama pesada, né? Exato. Assim como em Escolhido, a série apresenta imagens das belezas naturais da Amazônia, mostrando a riqueza da floresta, mas também a destruição que é provocada por grandes empreiteiras que visam o lucro e não a manutenção de recursos que estão se tornando cada vez mais escassos. Então dá pra perceber que a série tem como objetivo alertar para a crise ambiental mundial e a importância de valorizar e proteger os trabalhos desses ativistas. É um projeto incrível. As duas últimas séries da nossa lista é bom você ter aí no seu radar. Sim, Pico da Neblina é uma série que foi pensada em 2013, momento em que o mundo estava passando pela discussão sobre a legalização da maconha, e também foi o ano em que o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar o consumo. O diretor da série é o Kiko Meirelles, filho de Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus. E ele disse em uma entrevista que queria trazer o debate para a sociedade brasileira e pensar no que aconteceria se a maconha fosse legalizada, focando na vida de um vendedor de droga. E aí temos a história de Biriba, esse cara vendedor de maconha, morador do subúrbio, que faz o possível para ajudar sua família, mãe, irmã e 2 sobrinhas. E ele inclusive tranca a faculdade para continuar vendendo. Ele quer se tornar um empresário respeitado, mas se vê sem emprego depois que a maconha se torna legalizada no Brasil. Mas daí ele vê a chance para subir na vida legalmente junto com Vini, o antigo cliente rico e empreendedor até então fracassado. Sim, gente, o Vini é o Daniel Furlan e é bacana que o recrutamento pro elenco foi feito via internet. E por isso conseguiram umas carinhas novas para atuar na série, como Henrique Santana e William Costa. Biriba e Vini então se unem para abrir uma loja, mas não esperavam que um negócio como esse tivesse tantos gastos para realmente funcionar. Mas relaxa que eles conseguem. O único problema da vida do nosso protagonista é Salim, seu melhor amigo de infância. Porque enquanto ele quer um caminho diferente para sua vida, Salim se torna o dono de uma boca e a relação de amizade dos dois vai ficando complicada e também provoca os embates e os ganchos da história. A série teve como uma das inspirações Breaking Bad, mas a história é bem diferente, já que o protagonista tenta sair dessa vida de vender maconha para uma melhor. O diretor diz então que a série é uma Breaking Good. De quanto a gente tá falando? 400 pau. E por último, vamos falar de Sintonia, uma série criada por Condzilla, Guilherme Quintela e o Felipe Braga, que também participou do filme Marighella e da série Samantha. Vindo da periferia do Guarujá, Conrad Dantas, o Condzilla, pensava em estudar cinema e após trabalhar com a finalização de vídeos publicitários, descobriu sua vocação para direção. Foi quando viu um vídeo de um funkeiro feito com um celular alcançar 7 milhões de visualizações que surgiu a ideia de usar seu conhecimento em cinema para fazer clipes de funk. Hoje, como empresário e diretor artístico, Condzilla queria fazer a série da mesma maneira que fazia seus clipes, através do olhar dos jovens da periferia. No início, a série seria um curta, mas depois de conversar direito com o roteirista Guilherme Quintela, surgiu a ideia de transformá-lo em uma série. Sintonia vai entrar no catálogo mundial da Netflix, podendo ser vista em 190 países. Em uma entrevista ao G1, ele disse que mesmo que a língua seja uma barreira para que o funk se torne um fenômeno mundial, uma coisa que ele percebe é que há muita semelhança entre os jovens da favela daqui com o resto do mundo. É verdade. Ele fala, todos esses jovens sentem a necessidade de serem vistos, buscar esse lugar de fala. É isso que a gente procura comunicar em todo o conteúdo que a gente faz. E Condzilla tem o maior canal do YouTube Brasil, né, gente? Não é à toa, né? E vamos falar do elenco dessa Vamos. série? O protagonista é o Doni, interpretado pelo MCJP, que é agenciado pelo Condzilla. Ele que foi responsável por estourar a versão brasileira de funk de Old Town Road do Lil Nas X nas vésperas do anúncio de lançamento da série, tá? Sintonizado.
Inclusive, a maioria das músicas da série foram produzidas pela equipe Condzilla. Assim como a produção de Pico da Neblina, o casting procurou atores via internet. O personagem Nando é interpretado pelo Christian Malheiros. Ele atuou no longa Sócrates e a sua atuação rendeu uma indicação na categoria Melhor Ator do Independent Spirit Awards, uma das principais premiações do cinema independente nos Estados Unidos. E é o primeiro trabalho como atriz de Bruna Mascarenhas, que dá vida a Rita. E é por meio do ponto de vista desses três jovens, Nando, Doni e Rita, que a história se desenrola. Amigos desde a infância, eles crescem na periferia de São Paulo e vivem o mundo dos bailes funks de São Paulo. Os três acabam seguindo caminhos diferentes na vida, mas eles se veem como uma família. Doni é um músico com sede de fazer sucesso e vai fazer o possível para alcançar os seus sonhos e voar para além da vida que sua família tinha para ele. Ele tem um conflito com o pai, que acha que seu sonho de virar um grande músico é uma palhaçada e que ele deve buscar um trabalho direito. Em contraste ao seu amigo Nando, um jovem ousado que acaba escolhendo o caminho do crime organizado, mesmo indo contra seus princípios. Rita é um pouco rebelde e muito engenhosa, ela tem uma religiosidade muito forte e tá sempre pronta pro corre. Sintonia vai abordar temas como violência, drogas, gravidez na adolescência, religião e o mundo do funk, a partir da perspectiva desses três amigos que se consideram uma família. A série vai ter 6 episódios e estreia amanhã na Netflix. Quem aí tá animado pra maratonar? Conta pra gente. Eu também. Esse bagulho é nós, mano. Nós três. E aí, tá maratonando alguma dessas? Comenta aqui que eu quero saber. São tantas séries nacionais legais que é até difícil escolher por onde começar, né? História boa que não falta nesse Brasilzão. Concordo. Segue a gente lá no Instagram, @amoséries, pra conteúdos exclusivos e aproveita e se inscreve aqui também. Boa, é nóis! Tchau, até o próximo.